Oi, essa gravação é pra gente. Nessa gravação eu vou estudar um pouco sobre aplicação de vetores, aplicação de cinemática, né, com vetores. E espero ser breve. Deixa eu ver. Hum, ok. Esse aqui é o slide. Deixa eu ver. Eu tenho a lista aqui, né? A lista número 1. Hoje é uma segunda-feira. Você deve estar vendo esse vídeo na segunda-feira. Saiba que nas próximas horas dessa segunda-feira já vai estar disponível a lista 2 para a gente resolver os exercícios. E durante essa semana eu vou estar disponível no Discord para poder resolver, tirar dúvidas sobre exercícios. E se alguém precisar que esse atendimento seja feito no Google Meet, só dá um alô que eu respondo, beleza? Então o assunto que a gente tem aqui é o assunto de velocidade e aceleração vetoriais. Ou velocidade e aceleração aplicados ao conceito de vetores, né? Um assunto que eu já ensinei no primeiro head de física e o professor Alessandro também. Acredito que o desempenho sobre o assunto foi satisfatório com vocês. Então, levando em consideração que o desempenho é satisfatório, vou começar o assunto de velocidade e aceleração vetoriais. Então você já está sabendo, né, que quando lá no início do nosso aprendizado sobre vetores, para entender um pouco melhor sobre o significado de vetores, você imaginava que vetor representasse um deslocamento qualquer dentro de um espaço, né? Eu não defini espaço nem nada, a ideia de deslocamento é bastante intuitiva, mas eu disse que esse espaço ele possui um sistema de referência, e esse sistema de referência seria o plano cartesiano, o plano XY. Ok, então a gente vai resgatar essa noção de deslocamento, né, para entender vetores e vai usar literalmente essa noção para explicar que o deslocamento também é um tipo de vetor, né? Então, se você tinha lá um deslocamento feito dentro de uma curva, você não se importava muito com os detalhes, né, de como essa curva é feita. Aqui a gente vai tentar entender mais ou menos o significado dessa curva. Essa noção aqui é a seguinte: imagina que eu tenho uma trajetória S e uma trajetória de um movimento. Aqui eu tenho a minha origem. E aí, eventualmente, eu escolho dois pontos aleatórios e distintos nessa trajetória S. No ponto 1 é a posição inicial dessa partícula nessa trajetória no instante de tempo 1. Essa partícula então segue essa trajetória, formando um arco, né? E se desloca até o ponto 2 no instante de tempo 2. Esse arco, essa trajetória, que vai de P1 até P2, a gente chama de ΔS. Eu falei para vocês também que quando a gente estuda vetores e a gente tem aquela nossa noção de deslocamento, a gente está sempre, quando a gente está sob perspectiva de vetores, né? A gente sempre se preocupa mais com o ponto final e o ponto inicial do deslocamento, né? Ignorando completamente as trajetórias que tem em torno desses pontos. Aqui a gente vai ver o seguinte: se a gente levar em consideração, apesar desses dois pontos serem distintos, se eu tiver uma tendência de que esses dois pontos são muito próximos, ou na tendência de que esses pontos distintos assumam a mesma posição, então esse arco ΔS fica aproximadamente do mesmo tamanho do vetor deslocamento D. Né? Então, eu tenho essa aproximação. Mas digamos que eu tenho um caso limite, esse é um caso limite, né? Mas digamos que eu tenho outro tipo de caso limite. Digamos que essa trajetória em arco
na verdade, ela seja exatamente a metade de uma circunferência, né? E aí a posição 1 fica distante da posição 2 por um comprimento que seria o diâmetro dessa metade de circunferência. O diâmetro dessa circunferência seria 2 vezes o raio dessa circunferência, né? Então a gente tem aqui a diferença máxima que a gente pode ter entre velocidade vetorial média e velocidade escalar média é a seguinte. Eu chamo de velocidade escalar média UM e consigo medir, de alguma maneira, o tamanho dessa trajetória circular, que é metade de uma circunferência. E defino também a velocidade vetorial média, que é simplesmente o deslocamento entre a posição inicial e a posição final, representada pelo vetor d. E o comprimento desse vetor d é dado por 2 vezes o raio na direção. Se a gente tomar que isso aqui seja a direção x, então seria o vetor d seria igual a 2 vezes o raio vezes o vetor unitário i, que está na direção x, que a gente aprendeu nas outras aulas de vetores. Então, nesse caso limite, a gente tem o seguinte. Se eu tenho uma trajetória semicircular, ou seja, metade de um círculo, eu lembro lá das nossas aulas de matemática que o tamanho da circunferência, o tamanho de uma circunferência, né, o tamanho da linha de uma circunferência é exatamente igual a 2 vezes π vezes o raio. Se eu tenho metade dessa circunferência, então eu tenho metade de 2 vezes o π vezes o raio. Metade de 2 vezes o π vezes o raio é igual a π vezes o raio. Então esse comprimento de P1 até P2, seguindo essa trajetória semicircular, é exatamente π vezes o raio. E se eu tenho a velocidade escalar média, então eu divido pelo intervalo de tempo que essa partícula demora para sair da posição 1 até a posição 2. Eu defino também a velocidade vetorial média, né? Esse deslocamento aqui é exatamente o diâmetro desse semicírculo. O diâmetro desse semicírculo é 2 vezes o raio. Como ele vence, né, esse deslocamento dentro de um intervalo de tempo ΔT, então a velocidade média vetorial, a velocidade vetorial média, né, é dada por 2 vezes o raio dividido pelo intervalo de tempo. É claro que aqui você tem que levar em consideração que esse vetor ele tem explicitamente um módulo, que seria 2 vezes o raio dividido pelo intervalo de tempo, a direção, que é dado pelo vetor unitário x, né, porque ele está na horizontal, e o sentido, que é dado pelo sinal que acompanha o vetor d. Então, se o vetor d está apontando para a direita, ele é positivo. Se o vetor d estiver apontando para a esquerda, ele é negativo. Então, veja aqui, ó. Esse é um caso limite que as velocidades escalares médias, no caso a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média, possuem valores de módulo, né, bem diferentes. Né? Tá bem claro aí nossa expressão aí. Porque π é aproximadamente 3 vezes o raio, com certeza maior que 2 vezes o raio. Sabendo também que o intervalo de tempo para ambas as situações é o mesmo. Né? E aqui nessa situação eu tenho um caso limite que se o delta D, delta S, né, for muito pequeno, então ele é aproximadamente igual ao D. Bom, então a trajetória nada mais é do que vetores de deslocamentos muito pequenininhos, um entrando na bundinha do outro, até saindo da origem e chegando até o ponto final, né? Aqui tem esse exemplo, essa explicação, essa ideia de trajetória. Então, para cada
Para cada pedacinho pequenininho da trajetória eu tenho um pedacinho pequenininho de deslocamento, né, que acontece sempre de uma maneira tangente à trajetória, tá? E aí, em cada ponto da trajetória, eu sempre vou encontrar um deslocamento em um vetor e uma velocidade vetorial sempre tangente à curva da trajetória. Se a trajetória for uma linha reta, o deslocamento e os vetores de velocidade e as velocidades vetoriais vão estar sempre sobre essa reta. Se eu tenho uma trajetória curva, um arco, né? Então, para cada ponto que eu tomar dessa trajetória, eu vou ter sempre um vetor deslocamento e um vetor velocidade tangente a essa trajetória. Aqui precisa ficar muito claro o significado de tangente, né? Resgatando, eu não sei, eu não sou muito bom do currículo de matemática do ensino médio, mas certamente em algum momento você vai aprender sobre essa reta tangente, né, à circunferência, né? O que é uma reta tangente à circunferência? É esse caso aqui, ó. Eu tenho uma reta que toca uma circunferência exatamente em um ponto. Exatamente em um ponto. Tem alguns axiomas, teoremas da geometria que falam sobre essa linha que liga da origem até o ponto T, e essa linha é perpendicular à reta R, enfim. Mas aqui não vem os detalhes. Aqui é igual, né? Cada um desses vetores é tangente a essa trajetória. E lembrando que todos os vetores estão sempre sobre uma reta, né? Então, eu sempre posso considerar que sobre uma reta, eu posso considerar que existe um vetor lá dentro, né? Saindo de um ponto e apontando para outro ponto distinto. Todos esses pontos pertencentes a essa reta, que dá a direção do vetor, né? Então, aqui eu tenho uma situação peculiar, que eu tomo uma situação que é a seguinte. Sobre o ponto P1, eu tenho a velocidade 1. Sobre o ponto P2, a velocidade 2. Sobre o ponto P3, a velocidade 3 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma situação particular que é a seguinte. O módulo da velocidade V1, né, do vetor V1, que está sobre o ponto P1, ele é igual ao módulo da velocidade escalar, né? O que significa isso? Que apesar dos vetores aqui V1, V2, V3, V4, eles mudarem de direção ponto a ponto, ou seja, o vetor velocidade varia conforme o tempo passa, o tamanho de cada um desses vetores não varia. É uma situação particular. Eu posso ter uma situação que a direção, o sentido e o módulo de cada vetor velocidade em cada ponto de uma trajetória circular ou não pode mudar. Mas nessa situação eu tenho uma trajetória circular em que eu tenho a variação da direção do vetor velocidade, mas o módulo do vetor velocidade aqui ele é constante, né? É um caso particular de movimento circular que infelizmente a gente não vai ter tempo para ver. A gente vai ver só os fundamentos da cinemática vetorial aqui. Então, qual é o sentido da velocidade? Geralmente a gente toma mais ou menos o sentido que segue a trajetória. Então, se a trajetória está seguindo, né, nesse sentido da diagonal para a direita, então os vetores velocidades eles tendem a ter o mesmo sentido, né? Não significa que tenham exatamente o mesmo sentido, mas tendem a ter o mesmo sentido que a trajetória circular. Lembrando que quando a gente está em situações de trajetória circular, a gente descreve que o sentido de uma trajetória circular é sempre horário ou anti-horário, né? Não tem como ter outra coisa diferente. E são também estados mutuamente excludentes.
Se eu tenho uma trajetória no sentido anti-horário, por consequência, ao mesmo tempo, essa trajetória não pode estar em sentido horário, né? Bom, aqui tem uma questão muito importante para falar a respeito desse caso particular. A gente aprendeu na última videoaula que a aceleração é simplesmente a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo. E dentro daquele contexto simplório que a gente aprendeu sobre aceleração, a gente sempre levava em consideração que o módulo da velocidade, né, que o tamanho da velocidade variava dentro de um intervalo de tempo. E aí quando aquele intervalo de velocidade, então quando não havia variação do módulo da velocidade, significava que a aceleração ela era nula, né? Aqui, no caso da velocidade vetorial, a gente tem que levar em consideração com toda a força a definição de aceleração. Porque a definição de aceleração ela diz o seguinte: a aceleração é simplesmente a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo. A velocidade é um vetor. Ela tem direção, sentido e módulo. Se o módulo não varia de ponto a ponto, mas a direção do vetor velocidade varia de ponto a ponto, então a velocidade está variando. Temos aí uma aceleração. Nesse caso particular aqui que a gente tem, a direção varia de ponto a ponto, mas o módulo não varia. E aí então podemos encontrar dois tipos de aceleração dentro do contexto dos vetores. A aceleração que faz variar o módulo da velocidade e a aceleração que faz variar somente a direção da velocidade. O caso mais geral é uma aceleração que varia a direção da velocidade e o módulo da velocidade. Esse é o caso mais geral. Esse aqui é um caso simples. Por que é um caso simples? Porque é o caso em que eu tenho a variação da velocidade na direção, mas eu não tenho a variação da velocidade no módulo. Responda você aí. Vou te dar alguns segundos para responder. Existe uma situação em que a direção da velocidade não varia, mas o módulo da velocidade varia? Sim, é exatamente o caso que você estava estudando aqui, até esse momento, né? Nas nossas aulas de cinemática, no movimento uniformemente variável. E eu lembro você que em um dado momento eu até falei, certas vezes o professor de física fala movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. E outras vezes o professor fala movimento uniformemente variável. Quando é retilíneo, é a situação que eu tenho variação do módulo, mas eu não tenho a variação da direção. Quando eu tenho movimento uniformemente variável, aí é uma situação que varia o módulo e varia também a direção. E aí eu lembro vocês o seguinte: qual é a diferença, qual é a operação de um vetor menos o outro? Bom, lembra que eu falei para vocês que um vetor negativo é simplesmente eu mudar o sentido de um vetor? E aí depois colocando... olha só, e aí a gente colocando... E aí, tendo essa ideia, né, de montagem geométrica de vetores, a gente consegue colocar isso, expressar isso de uma maneira algébrica. Eu vou explicar para vocês como isso acontece. Então veja a seguinte montagem aqui. Eu posso colocar dois vetores de bundinha com bundinha? Posso, não tem problema. E aí eu ligo então esses dois vetores, bundinha com bundinha, né? O vetor V2 e o vetor V1, bundinha com bundinha, e ligo um vetor. E ligo as duas extremidades com outro vetor. E aí o que acontece? Aqui eu preciso identificar que a direção do vetor V1
houve uma rotação na direção do vetor V1 para a direção do vetor V2. E essa rotação ela está expressa com essa diferença aqui, que eu vou chamar de ΔV. Né? E quem fez esse vetor velocidade rotacionar, né, na direção do vetor velocidade V2? A aceleração vetorial média. E aí veja o seguinte. V1 mais ΔV não é exatamente V2? V1 está entrando na bundinha do ΔV. Logo, V1 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. V2 menos V1 é igual a ΔV. A aceleração é simplesmente dada pela diferença, pela variação da velocidade em um intervalo de tempo. Como a velocidade é um vetor, eu vou pegar um vetor velocidade final menos um vetor velocidade inicial. Eu vou ter a diferença dessa velocidade vetorial, dividir pelo intervalo de tempo que essa diferença aconteceu, e aí eu tenho a aceleração vetorial média. Né? Eu tenho uma situação que a aceleração vetorial média ela pode tender a assumir a aceleração vetorial instantânea. Né? Qual é o significado aqui? A aceleração vetorial instantânea é o seguinte: eu quero saber qual com que intensidade a velocidade está variando exatamente no intervalo de tempo que eu estou analisando. Né? Essa é a consideração. Essa é o significado da aceleração vetorial instantânea. É o limite que o intervalo de tempo aqui tende a zero. Né? E aí a gente vai ver aqui no ensino médio situações que a aceleração vetorial instantânea é igual à aceleração vetorial média. Né? Porque são situações mais simples para a gente estudar e é o que a gente vê com mais frequência no ensino médio. Então aqui, um apanhado de tudo que eu falei. A velocidade pode variar tanto em módulo quanto em direção. A aceleração responsável por variar aí, lembra que eu falei, né? Existe uma variação da velocidade no seu módulo e existe uma variação na velocidade na sua direção. Para a variação da velocidade no módulo, quem varia a velocidade no módulo é a aceleração que é chamada de aceleração tangencial. E essa aceleração é tangente à trajetória. A aceleração que faz variar a direção da velocidade é a aceleração centrípeta. E ela aponta sempre para o centro da trajetória. Então você imagina que toda a trajetória circular é uma sequência de arcos. E cada arco é um pedaço de uma circunferência. Então em cada ponto dessa trajetória circular, eu tenho uma aceleração apontando para o centro desse arco, o centro desse arco, que seria um pedaço de circunferência, né? E aí a gente vai ver como calcular a aceleração tangencial, como calcular a aceleração centrípeta e como aplicar isso nos vetores de velocidade. O módulo da aceleração tangencial é exatamente o módulo da aceleração escalar que a gente aprendeu lá no movimento retilíneo uniformemente variável. A aceleração tangencial ela é sempre tangente à trajetória e ela está sempre na mesma direção do vetor velocidade. Então, se o módulo do vetor velocidade está aumentando, a aceleração tangencial está no mesmo sentido do vetor velocidade. Se o módulo do vetor velocidade está diminuindo de ponto a ponto e o vetor velocidade está se retardando, então a aceleração tangencial tem o sentido oposto ao sentido do vetor velocidade. Agora, no caso da aceleração centrípeta, o módulo da aceleração centrípeta é dado pela velocidade média elevada ao quadrado dividido pelo raio
do arco ao qual o ponto está contido na trajetória. Então lembra que eu disse, uma trajetória circular é uma sequência de arcos. Cada arco é um pedaço de circunferência. Cada uma dessas circunferências tem um raio. Então, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. A partícula está na posição P2. Digamos que ela tem uma aceleração centrípeta aqui. E esse ponto P2 ele faz parte de um arco. E esse arco faz parte de uma circunferência. O centro dessa circunferência é para onde aponta a aceleração centrípeta. Eu devo ter alguma imagem aqui na frente. Aqui, ó. Então, o módulo da aceleração centrípeta é a velocidade média. Você pode colocar a velocidade vetorial média aqui também, né? Elevado ao quadrado. Dividido pelo raio desse arco, né? Da trajetória circular. A direção da aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade vetorial. E ela sempre aponta para o centro da trajetória. Então, olha só. Para ficar mais simples, a gente imagina aqui uma trajetória circular, né? Aceleração centrípeta sempre apontando para o centro dessa trajetória circular. E aceleração tangente sempre apontando na mesma direção. Muito importante dizer isso, né? Sempre apontando na direção do vetor velocidade. Então, se esse vetor velocidade vai aumentando de tamanho de ponto a ponto, a aceleração tangencial está na mesma direção da velocidade. Agora, se o vetor velocidade vai diminuindo de tamanho de ponto a ponto, então a aceleração tangencial está apontando o sentido oposto ao vetor velocidade. Então, em cada ponto, de uma maneira geral, né, eu tenho a aceleração dada pela soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Aqui, o sentido e a direção da aceleração total, que é a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Essa aceleração aqui, ela é constante. A gente aprendeu isso na aula passada. Essa aceleração aqui, ela depende da velocidade. Então, se essa velocidade variar, a aceleração centrípeta vai ficar mais intensa. Olha só os casos particulares que eu acabei citando. Se o vetor velocidade é constante, então a aceleração sobre o vetor velocidade é zero. E aí, nesse caso, o módulo do vetor velocidade é sempre o mesmo para cada intervalo de tempo. E a direção dele também é sempre o mesmo para cada intervalo de tempo. Nessa situação, a trajetória dessa partícula é uma linha reta. E o movimento retilíneo uniformemente variável? É quando eu tenho só a atuação da aceleração tangencial, que acontece na direção, muito importante dizer isso, né? Acontece na direção do movimento. E aí, nesse caso, a aceleração centrípeta é nula, é igual a zero. E aí eu tenho a situação, se o vetor velocidade vai aumentando de tamanho de ponto a ponto, a aceleração tangencial está na mesma direção do vetor velocidade. Agora, se o vetor velocidade vai diminuindo de tamanho de ponto a ponto, a aceleração tangencial está apontando no sentido oposto. Não está desenhado aqui, mas se eu desenhasse a aceleração tangencial, seria um vetor apontando para a esquerda. E se tivesse uma aceleração desenhada aqui, eu teria um vetor aceleração desenhado apontando para a direita. E aí, outro caso particular, eu já falei o caso mais geral possível, né, que seria uma situação que eu tenho a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. E um outro caso particular é o movimento circular uniforme, onde, que eu já citei já, uma situação dessa, né, de ponto a ponto, o módulo do vetor velocidade é sempre o mesmo, ou seja, o tamanho do vetor velocidade é o mesmo.
Então, esse V1 pode se encaixar perfeitamente sobre o V2, que também pode se encaixar perfeitamente sobre o V3. São congruentes, né? São objetos geométricos congruentes. Veja quem está mudando a direção do vetor velocidade de ponta a ponta. A aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro da trajetória circular. Aqui temos os casos mais gerais possíveis, né? Não, mil perdões, não é o caso mais geral possível. É um caso que existe um movimento circular, tem um caso de uniformemente, um movimento circular uniforme e o caso do movimento circular uniformemente variável, né? Aqui eu tenho a situação que eu tenho a variação da direção do vetor velocidade e ao mesmo tempo eu tenho o aumento do módulo do vetor velocidade. Aqui nessa situação eu tenho a variação da direção do vetor velocidade, mas ao mesmo tempo eu tenho também a diminuição do módulo do vetor velocidade, né, de ponta a ponta. Então, nesse caso, se o vetor velocidade vai aumentando de ponta a ponta, a aceleração tangencial está no mesmo sentido do vetor v, velocidade, né? E se aqui o vetor velocidade vai diminuindo de ponta a ponta, significa que a aceleração tangencial está apontando no sentido oposto ao vetor velocidade. Então é isso. Você certamente está vendo esse vídeo por volta do dia da segunda-feira, né? E aí, ao mesmo tempo que você estiver vendo esse vídeo, eu espero que você já esteja em mãos, já tenha em mãos a lista 1 e a lista 2 de exercícios. A lista 1 é uma lista extensa, mais simples de ser feita. Estou disponível para ajudar a responder ela. E a lista 2 ela vai ser mais simples possível, tá? Porque a gente está com muito conteúdo em pouco tempo. Então é isso. E bons estudos.